pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No último vídeo aí eu postei um tutorial de como fazer o Galimimos do Jurassic Park, que eu fiz aqui de encomenda para um diorama. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês o restante desse diorama. Não vai ser um tutorial, eu vou mostrar só algumas partes aqui de como eu fiz, porque deu muito trabalho e era bem grande, então o vídeo ia ficar enorme. Talvez depois eu faça um tutorial mais específico sobre algo assim. Eu também pulei algumas partes da confecção da base, porque vocês já viram aí tutoriais de como fazer base aqui no meu canal também. Vou falar só um pouco sobre elas. E agora eu vou mostrar para vocês aqui como que eu fiz o restante do diorama. Aqui eu fiz os três personagens da cena do filme, que eles vão aparecer, que é o Alan Grant e as crianças do primeiro filme. E a maneira com que eu fiz eles é basicamente a mesma coisa com que eu faço com os dinossauros. Fiz o esqueleto de arame, o enchimento, cobri aí a primeira camada de massa incolor, e agora eu vou fazer a textura, né? Fazer as roupas por cima, rosto, os membros e etc. E aqui a base, como ela era muito grande, uma base gigantesca, para fazer tudo de massa ia ficar muito trabalhoso, muito pesado, e isso eu ainda ia ter que mandar no correio. Então eu resolvi usar um papelão, eu apliquei a cola quente aqui em volta para fixar bem. E eu fui adicionando aí a massa de biscuit, cobrindo ela por inteiro, sempre usando um pouquinho de água para umedecer, para poder espaçar melhor aí o biscuit e para fixar. E a cola quente vai ajudar a não soltar, porque o papelão, como ele é liso, a massa acaba não fixando bem. Então isso meio que cria uma textura e vai facilitar a fixação do biscuit. Eu tive um problema que eu já vou relatar para vocês aí na secagem desse papelão, porque o biscuit ele é úmido, ele é feito à base de água, então o papelão inchou todo aí, ficou todo torto. Mas aí eu deixei aí uns dias no sol e coloquei um peso em cima dele, uma cerâmica bem pesada com a pedra em cima, e ele voltou a ficar achatado, e quando ele secou ele ficou certinho. Aqui já tem ele seco aqui para vocês verem, eu pintei ele de preto e fiz aquela mistura de cola de isopor com água que eu já mostrei aqui no canal, podem procurar o tutorial aí. E usei para fixar a areia por cima, que vai fazer a textura. E agora aqui para fazer o tronco, né, que tem na cena do filme, eu procurei um orgânico, mas eu não encontrei nenhum próximo o suficiente, então eu resolvi fazer o próprio tronco. E para fazer esse tronco eu usei a mesma técnica aqui, vamos usar o papel alumínio, fazendo o formato baseado na imagem de referência. Sempre falo para usarem imagem de referência aí, é primordial para fazer sua escultura, você ter alguma coisa em que se basear. Eu fui moldando o tronco aí, com base nas imagens, fazendo o seu formato, acrescentando aí volume.
E aqui eu já vou cobrir o tronco com biscuit, com a primeira camada de massa. Já enrolei a fita adesiva, já fiz os galhos aí. Nesse eu nem usei o arame, porque ele não vai precisar se sustentar, ele vai ficar deitado, colado na base, então não tem risco de cair e quebrar. Ele vai ficar só fixado aí mesmo. E eu usei os dedos aí para distribuir a massa em cima do volume aí, né, do papel alumínio. E sempre usando um pouquinho de água aí para fixar bem o biscuit, sem exagerar, para não virar um mingau e não ficar grudando tudo aí no seu dedo, não estragar. E aqui o tronco já secou e agora eu vou cobrir o biscuit com a massa tingida. Eu tingi aí um cinza com um pouco de branco para fazer a cor base, né? Que esse tronco aqui não vai ser muito marrom, né? Aquele tronco clássico marrom que geralmente todo mundo representa. Ele é um tronco mais seco. Então essa cor aqui fica bacana na hora da pintura, ela vai ajudar a fixar a tinta. E agora eu vou fazer a textura, eu vou cobrir ele por inteiro aí. E vou usar a ferramenta de textura que eu sempre uso. A chave de fenda pequena aí, você pode usar outro tipo de coisa que tem a mesma função. E usei um tecido também para fazer as ranhuras aí do tronco, vocês vão ver. E agora aqui eu vou pintar o tronco, ele já secou. E eu usei várias camadas de tinta, não tem nem como eu explicar bem como que eu fiz aí essa coloração que vai ficar no final. São várias camadas de tintas. Fiz essa pintura aí de base, nesse branco misturado com cinza para fazer a cor base. E aqui eu já usei o marrom misturado com um pouco de branco para fazer uma lavagem aí, fazer as ranhuras para ressaltar. Fiz a pintura a seco usando os vários tons de cinza também, com amarelo e preto. Tudo quanto foi cor eu misturei aí para chegar na tonalidade que eu queria, né? Geralmente pintura realista tem muito disso. E aqui eu já apliquei a serragem em cima da textura. Já usei a cola de isopor, já secou, tá bem dura e resistente. A base já deixou de desentortar, já coloquei um peso em cima. Agora eu vou fazer a pintura aqui da grama. Vou usar esses tons de verde aí. Começando sempre de baixo para cima, então o primeiro verde vai ser aquele mais escuro. Vou deixar a base toda nessa tonalidade aí.
usar esse pincel aqui e diluir um pouco de água para fixar bem na textura. Se você usar a tinta pura aí, você vai gastar muita tinta e não vai cobrir nem um terço da base. E agora eu já vou usar aqui uma pintura mais seca por cima, com esse verde mais claro. E eu fui fazendo isso aí, misturando várias tonalidades, até conseguir chegar no resultado que eu achei que ficou parecido com a cena. E enquanto secava, eu ia fazendo aqui a textura dos personagens, fazendo a roupa, o rosto, etc. Fazendo aqui a roupa do Alan Grant, clássica roupa dele aí do primeiro filme. E o trabalho de pintura, tanto de pintura no caso, né, quanto da escultura de personagens desse tamanho aí, nessa escala que eu fiz, é um pouco maior que um para 35, acho que um para 34, se não me engano, para 33. É muito difícil de fazer, muito complicado, para sair perfeito, idêntico, só pelo computador mesmo. Então eu fiz o meu melhor aí, fiz o mais próximo que eu consegui. E depois de fazer todas as caracterizações aí, as roupas e tal dos personagens, eu terminei a pintura deles. E eu vou mostrar para vocês como ficou o resultado. A base vai ser montável. Então o dono dela que vai escolher se vai deixar tudo fixo ou se vai deixar destacável, né? Eu deixei aí opcional, eu fiz ela assim. Fiquem agora com o resultado final. Se você assistiu até aqui, não esquece de deixar o like, comentar e curtir o vídeo. Veja aí se você está inscrito no canal para mais conteúdos como esse aí, ative a notificação. Tem vários vídeos parecidos com esse aqui no canal, dá uma olhada aí, confere aí, com certeza você vai gostar. Fiquem aí com o resultado final da escultura, esse diorama. O arame que eu fiz dos galimimos eu já fixei aqui na base, eles já estão fixos. E aqui eu vou fazer a montagem para vocês verem. O tronco aqui, ele por enquanto está destacável, ele pode ser colado aí em cima da base. Tem aqui os outros galimimos que eu vou fixar, que eles vão ficar aí suspensos no tronco, né, como se eles estivessem correndo mesmo. E aqui os três personagens que eles deram bastante trabalho de fazer para ficar justinhos aqui, todos encaixados para ficar na posição da cena do filme, né, do frame específico. Eles vão ficar desse jeito aqui. E eu usei alguns galinhos orgânicos aqui para terminar de compor o cenário, que eles eram uma cor bem próxima aí do tronco original.
eu coloquei aqui para ficar mais parecido com a cena. Mais uma coisa que eu esqueci de mencionar, se vocês prestarem bem atenção, o formato da base é o mesmo da Ilha Nublar.